Olá, um cuidado que você deve ter ao falar sobre custos de uma obra, porque é uma pergunta feita regularmente do tipo, quanto que custa um galpão de 200 metros quadrados? É o que você realmente está falando. Eu falo isso porque recentemente teve duas perguntas dos grupos diferentes que eu estava, onde foi perguntado quanto custa um galpão específico e teve duas respostas do tipo, um galpão de 200 metros quadrados custa 50 salários mínimos e outra resposta vai custar uns 250 salários mínimos para a mesma área de galpão, e as duas respostas, tecnicamente falando, estavam corretas. Por quê? Porque não foi especificado. Então vamos deixar claro, o que aumenta os custos? Aqui demonstrei tanto para galpões quanto para obras residenciais, e isso tem que ser analisado antes. Então você não pode falar quanto que custa um galpão de 200 metros quadrados. Não, quanto que custa a estrutura do galpão, quanto que custa o galpão acabado, essa que é a questão importante, e principalmente o que a gente tem de modificação. Então vamos começar lá. Primeiro, em um galpão, eu não posso saber só a área. Primeira questão importante é a altura do galpão. Quanto maior a altura de um galpão, maior o custo. Geralmente o galpão é econômico quando o custo, digamos, a altura dele é no máximo 1/3 do vão, ok? E dentro outra questão, o vão, quanto maior for, maior vai ser o custo da obra. Então quer dizer que se eu tenho um galpão, sei lá, de 10 mil metros quadrados, eu vou ter um vão de 100 metros e vai ficar muito caro. Não. A gente pode fazer um galpão de 10 mil metros quadrados com pilares intermediários e ter um vão ainda de 20 metros e não ter esse custo. Então, uma questão que pode modificar drasticamente o custo, principalmente de galpões maiores, é eu posso ter pilares intermediários entre coisas do tipo. Ok? Próxima questão, mão de obra e terceirização. Essa é uma pergunta e é uma parte extremamente importante que as pessoas não chegam a se preocupar, mas a questão é, a gente está falando que você vai contratar um serralheiro e você vai ser o engenheiro executor, você vai acompanhar a obra e daí você vai contratar algumas pessoas só para fazer uma empreitada como uma contratação de empresa, tipo, como pessoa terceirizada ou pessoa, no caso CNPJ, ou você vai contratar uma empresa que vai ter um engenheiro para fazer projeto próprio, entre outros fatores, ou você vai ter uma nota dupla, por exemplo. Uma questão que pode acontecer é, você vai comprar o material e a pessoa construir, ou a pessoa vai comprar o material e ela construir, porque isso pode gerar nota dupla e aumentar o custo. E isso tem que ser analisado também, pode ter uma diferença de custo pesada. Tecnicamente, a maneira mais econômica é, você, se for engenheiro, você contrata uma equipe, você toca a obra, só que, claro, você vai gastar seu tempo para tocar essa obra, mas tem um custo menor. Enquanto que se você contratar uma empresa para fazer tudo por você, o custo vai ser maior, mas você evita problemas como, por exemplo, você contratar uma equipe sem notas e tudo mais, eles podem simplesmente fugir e deixar sua obra pela metade. Ok? Próxima questão que tem uma diferença pesada, piso. Ok? Como assim? Bom, tecnicamente eu já fiz muitos galpões assim, onde é feita a estrutura do galpão, acabou. E o piso? Aí você vai guardar máquina rural. É só um piso batido. Tá? O cara passou o trator lá umas 2, 3 vezes, deu uma compactada e pronto. É esse o piso do galpão. Tecnicamente, para uma obra rural, tá tranquilo. Agora, e se a minha obra é uma loja? Eu não posso fazer uma loja que a pessoa vai chegar e vai pisar no chão. Tá? Então, eu vou ter que fazer um piso, claro. Agora, outra questão, um piso de uma loja, de móveis, uma loja, coisa assim, vai ser o quê? Uns 7 a 8, quem sabe no máximo uns 10 centímetros, e geralmente sem malha com cortes próximos, ou no máximo uma malha simples, ok? Se eu estou falando de um piso, onde vai ter carreta, vai ter máquina e tudo mais, estou falando de um piso de 15, 20 centímetros de espessura, dependendo do caso, com malha dupla, aí vai depender de que nível de carga eu vou ter, mas essa é uma diferença considerável que eu posso ter, entendido? Próximo, parede. Vai ter parede no galpão? Com certeza. Não é com certeza. Da mesma maneira que a gente pode ter uma obra que é um galpão sem piso, ou seja, só chão batido, a gente pode ter uma obra sem parede. Um galpão que é uma garagem de carros. Um galpão que é para guardar máquinas, coisas do tipo, pode não ter parede. Um galpão industrial pode ter parede, mas pode ser só fechamentos de telha. Ok? Então vai depender do caso e o custo da parede é considerável, tá? Só em questão em relação ao piso, mas a questão é quanto maior a espessura do piso, maior o custo, e o custo do material de um piso é considerável, ok? E o custo de parede vai ser a altura da parede, que entra a questão a altura do galpão como um todo também, mas a questão crítica é que
o tipo de parede que eu vou fazer. Eu vou fazer uma parede de alvenaria, ou vou fazer uma parede de alvenaria de blocos armados, por exemplo, ok? Ou vou fazer uma parede de placas pré-moldadas, ou vou fazer uma parede de telha. Tudo isso aqui vai dar diferença considerável, vai depender da altura, qual tipo de parede é permitido. Ok? Então é por isso é saber a regra base. Próxima, ponte rolante. Se a gente vai ter um galpão e ele vai ter uma ponte rolante, e for uma ponte rolante de carga considerável, pode modificar drasticamente a estrutura como um todo e o custo lá para cima. Claro que entra a questão, quantas toneladas é a ponte rolante? Porque uma ponte rolante de 1 tonelada é uma coisa, uma ponte rolante de 20 toneladas é outra bem diferente. Mas uma ponte rolante pode aumentar drasticamente o custo de uma obra e isso tem que ser analisado. Se a obra vai ter um mezanino, agora entra a questão, tá, mas não vai ser feito ponte rolante, mas o cliente planeja daqui 10 anos fazer uma ponte rolante. Ou ele planeja daqui 10 anos fazer um mezanino, eu já tenho que fazer estrutura preparada para suportar isso aí daqui 10 anos. Então o custo vai ser maior só de uma espera. Mesma coisa do mezanino. Não vou fazer um mezanino agora, mas deixa uma estrutura de espera, ok? Isso aqui pode aumentar o custo da obra consideravelmente também. Certo? Próxima questão que pode dar uma diferença pesada no custo da obra. O tipo de telha. Agora entra a questão. Eu vou fazer um galpão que vai ser para guardar máquina rural. Vou colocar o tipo de telha mais barata que tiver, que geralmente vai ser uma telha metálica trapezoidal ou ondulada de espessura 0,43 ou 0,50. Não, vou ter um galpão que ele é comercial, vai ter ar-condicionado lá dentro, vai ser no supermercado, coisa do tipo. Eu vou ter que pensar o quê? Eu vou ter que pensar numa telha sanduíche, uma telha forro, né, com aquela chapa, EPS chapa, ou vou ter que pensar, quem sabe, no caso, ter um forro mesmo embaixo para fazer instalações e tudo mais, e isso pode aumentar o custo também consideravelmente. Ok? Inclusive instalações. Vai ter instalação hidráulica, elétrica. Qual o nível dessa instalação hidráulica ou elétrica? Vai ter instalação de ar-condicionado, vai ter instalação de gás, qualquer coisa do tipo, porque tem galpão que tem tanta instalação que o peso na estrutura chega a ser considerável. Ok? Vai depender de cada caso, mas industrial isso pode acontecer. Eu já trabalhei em galpões que isso aconteceu, onde o peso da estrutura das instalações era maior que o peso da estrutura metálica. Ok? Projeto arquitetônico. Agora entra a questão. O que poderia acontecer aqui? Um galpão que não é retangular, um galpão que tem alguma complicação, um formato especial, coisa do tipo, pode aumentar o custo também. Isso aqui é meio raro em galpão, mas pode acontecer. Já tive obras que aconteceu porque o arquitetônico exigia algumas coisas específicas. Uma platibanda ou um beiral especial, uma coisa do tipo. Isso aqui pode aumentar o custo, principalmente quando a obra não é padronizada. Um arquitetônico que despadroniza a obra aumenta o custo consideravelmente. E se a obra é de divisa, eu posso ter um maior custo na fundação e a fundação como um todo, dependendo do solo, pode ter uma diferença de custo. Tá? O que eu vou falar? Outra questão, que vai ter uma variação pesada, mas o custo de um galpão vai variar entre 20% do salário mínimo por metro quadrado a 2 vezes o salário mínimo por metro quadrado. Okay? Por que eu estou falando salário mínimo? Porque se tiver uma meia hiperinflação ele continua valendo. Tá? E como esse vídeo pode ser visto daqui a 5, 10 anos, é importante eu falar em salário mínimo, que é uma base contra a inflação. Okay? Mas 20% pode acontecer se for um galpão pequeno, controlado, padronizado e tudo mais. É possível chegar a isso, mas ao mesmo tempo pode chegar a 2 salários mínimos se eu estou falando de um galpão grande e tudo mais. E essa variação vai depender da análise do custo como um todo. Okay? Por isso que não dá para passar um preço genérico. Tá? E claro, vai depender da região também onde vai ser construído, entre outros fatores, certo? Agora, e uma obra residencial? Uma obra residencial, ela vai ter algumas similaridades, mas tem umas questões a mais que a gente vai entrar agora. Primeiro, a altura da obra. Isso aqui não seria a altura da obra em si, mas a altura do pé direito de cada andar. Porque quando a gente aumenta o pé direito, a gente não aumenta em nada a área da obra, mas a gente aumenta o custo da obra. Os pilares ficam mais esbeltos, os pilares exigem mais aço. Se for uma parede, a parede vai estrutural, vai ser a parede toda, vai surgir mais aço, vai exigir maior espessura, coisa do tipo, ok? Os vãos também é igualmente importante, ok? O projeto, existe que nível de vãos? Porque, eu quero fazer vão de 4 metros, ok, mas eu posso colocar um pilar a cada 4 metros na obra? Isso eu tenho que analisar, ok? A mão de obra da minha região também vai variar aqui, ok? Da mesma maneira lá, isso aqui vai valer igualmente. Eu vou contratar uma empresa, uma construtora, com nota e tudo mais, ou eu vou contratar um pedreiro para fazer de qualquer jeito, eu vou contratar ele só com um CNPJ ali, e eu vou tocar a obra. Isso aqui pode dar uma diferença de custo gigante, ok? Eu vou contratar por diário, vou contratar por empreita. Eu sei trabalhar por diária, eu sei trabalhar por empreita, sei negociar por empreita, isso aqui pode dar uma diferença pesada na obra.
Ok? Próximo, o sistema estrutural pode ter diferença de custo. Isso eu estou colocando por quê? Porque em obras residenciais existe muita mania de eu quero fazer nesse sistema, ok? Quando você quer fazer um sistema, você faz um arquitetônico que não bate com o sistema estrutural, a gente pode ter um custo maior. Se você escolher o sistema estrutural adequado e já planejar desde quando vai começar a pensar o arquitetônico, contratar um arquiteto que sabe fazer um arquitetônico baseado no sistema estrutural e planejar a estrutura adequado, a gente pode ter uma redução de custo pesada. Ok? Por isso o sistema estrutural pode ser uma questão de fator mais caro, porque algumas pessoas realmente temem, não, eu preciso fazer, eu já estou com o arquitetônico que não foi pensado para isso, mas eu preciso fazer essa obra se adaptar ao alvenaria estrutural, a qualquer sistema, tem um sistema lá que eu vi na internet que é legal e eu quero que seja assim. E não se importa com o custo, pode aumentar o custo consideravelmente. Próximo, o arquitetônico como um todo. Se você for pensar em custo, você tem que pensar, eu quero contratar um arquiteto que planeje bem a obra buscando economia, porque vai ter muita obra que o arquiteto planeja a obra baseada, eu quero mostrar que isso aqui é uma obra padrão forte, eu quero mostrar que é uma obra com um vão grande, eu quero mostrar, impor, quero fazer algumas linhas específicas, ele não se importa com o custo que vai ter isso na obra. Então, um projeto arquitetônico alinhado pode reduzir drasticamente o custo. Próximo, esse é um dos principais vilões, combinado, claro, com os vãos que a gente vai ter, a altura e sistema estrutural, mas um vilão pesado é o acabamento da obra, ok? Que tipo de acabamento eu vou ter na obra? Um acabamento pode ter um aumento de custo gigante numa obra, ok? A gente pode falar que o acabamento pode ter uma diferença de 50% no valor da obra tranquilamente, dependendo do acabamento. Eu quero que toda a obra seja de porcelanato importado, ok? O custo da obra vai lá para o fim do mundo, ok? E entre outros fatores, janelas, vidros, tipo de porta dos fatores, tudo isso aqui tem que ser pensado. Entra a questão que é possível uma economia pesada também, se isso for pensado no positivo. Eu pensar como que eu vou fazer o acabamento dessa obra, quanto que eu vou gastar, isso aqui pode ter uma economia pesada também, ok? Próxima questão, adaptações, Esse adaptações e esse arquitetônico, na verdade, é a mesma coisa, mas a questão é, tecnicamente, eu estaria falando, digamos, uma adaptação seria o quê? Seria não só eu projetar a estrutura, ou eu projetar o arquitetônico baseado numa economia, mas muitas vezes, quando eu pego uma obra depois, eu posso modificar pouca coisa na obra, ok? Realmente pouca coisa, às vezes, eu deslocar essa parede aqui 5 centímetros para o lado. Só isso pode ter uma economia considerável. Então, se a obra puder ser adaptada, é possível uma economia pesada nisso. Então, uma questão que é interessante ser feito é, ao invés de fazer uma obra, eu quero fazer uma obra assim, pronto, acabou. Não, pode ser muito mais econômico você fazer uma adaptação na obra, ou seja, você faz um desenho base do arquitetônico, simples, ok? E aí você entra, o arquiteto e o engenheiro marca uma reunião e verifica o que pode ser modificado nessa obra que vai reduzir custos, porque muitas vezes uma pequena modificação do arquitetônico, uma pequena modificação do pé direito, uma pequena modificação de alguma coisa, vai garantir que a estrutura trabalhe em conjunto e garante uma economia maior. E por final a gente tem a parte de fundações. E a parte de fundações é o mesmo princípio do que um galpão, que é o quê? Que uma obra onde eu tenho fundações complexas, e isso pode acontecer por motivos. Primeiro, que eu tenho um solo ruim nos primeiros metros, que eu tenho água de chegar num solo de alta resistência, que não foi feito um ensaio do solo, daí é feita uma fundação no facão, que isso pode ser mais caro, tanto aumentar o custo da obra, ou perder vida útil da obra, que é mais arriscado ainda, ok? Ou aparecer patologias na obra que vão ter um custo pesado para consertar, ou fundação de divisa, que mesmo uma obra de divisa, muitas vezes é possível evitar que a fundação seja de divisa pelo alocamento de pilares. Mas o custo na fundação pode ser uma diferença considerável também. Entendido? Agora a questão, uma obra residencial. Tecnicamente falando, é possível numa obra apertada chegar a um custo de um salário mínimo por metro quadrado. Geralmente vai ser mais, De um salário mínimo e meio a 2 salários mínimos acontece, e tecnicamente falando aqui, qual que é o limite? O limite é a maluquice do arquiteto. Okay? Já teve obra que eu peguei que custou mais de 5 salários mínimos por metro quadrado. Era uma obra grande, era uma obra complexa, era uma obra cheia de maluquice, era uma obra com solo complicado e era uma obra que tinha uma mão de obra especializada num sistema estrutural
complexo. Então isso aí pode aumentar drasticamente o custo, ok? E entra a questão também, onde a gente vai entrar em fundações, tem uma outra questão que não é tão comum em galpão, mas em casos pode acontecer, é um terreno muito inclinado, um terreno com contenções, coisas do tipo, também pode aumentar drasticamente o custo, a maneira que vai ser resolvida essas fundações e essas contenções de solo. Ok? Vai ser feito um pilotismo, vai ser feito uma contenção, vai ter subsolo, vai ter, e isso aqui pode aumentar também drasticamente o custo. Entendido isso aqui? Esses custos aqui são base, ok? Como que você pode reduzir um custo da sua obra? Primeira questão é, se a gente está falando de uma obra de galpão, você vai determinar o que realmente você precisa disso aqui. Okay? O que você precisar aqui pode aumentar o custo, ok? Controlar, muitas vezes, eu tenho um terreno de 25 metros de largura, eu quero fazer um galpão de 25, ok? Mas se eu fizesse um galpão de 22, eu eliminaria totalmente esses efeitos e até teria a possibilidade de colocar a janela dos lados, ok? Isso pode ser uma questão pensada de várias outras coisas, tá? Então, a questão é, se você vai planejar uma estrutura assim, busca auxílio de um engenheiro que trabalhe nessa área e busca e já avisa ele, eu quero economizar nisso aqui. Eu estou buscando como que eu posso economizar, onde eu posso economizar. Todos esses itens aqui, o que realmente eu posso enxugar, cada um deles muitas vezes, e ter uma economia gigante no projeto e na estrutura como todo final. Ok? Uma obra residencial, mesma coisa, só que a gente vai entrar em 2 profissionais específicos. Na verdade, 3 profissionais na verdade, né? Porque 2 são da mesma área. Mas, profissional número 1 seria o arquiteto, que vai fazer o projeto arquitetônico base. Okay? Esse cara tem que ser um cara que entenda, ou essa mulher tem uma mulher que entenda de como fazer um projeto baseado no que você tem de orçamento. Okay? Porque vai ter muitos desses profissionais que vão fazer um projeto bonito, interessante, ok? As pessoas vão passar na rua, olha, nossa, que casa bonita, mas o preço não vai ser bonito. Ok? Próxima questão é um engenheiro que vai fazer os projetos. Pode ser até que pode ser o arquiteto também, tá? Mas o engenheiro que vai fazer o projeto estrutural, hidráulico, sanitário e tudo mais, elétrico, pensando na economia, ok? Juntar esses 2 profissionais para que eles busquem junto a economia, ok? E um engenheiro que vai executar, que vai garantir que seja executado adequadamente. Tecnicamente também poderia ser um arquiteto para executar, geralmente é engenheiro, mas pode ser os 2, ok? Você tem que ter um projetista do arquitetônico, um projetista dos outros projetos e um projetista da parte da execução, no caso, não projetista executor, que vai controlar isso aqui e garantir, principalmente a questão de mão de obra e tudo mais, vai depender do engenheiro que está executando, ok? Uma obra pequena, uma obra casa, mas pode ser o mesmo engenheiro para fazer as 3 coisas, o mesmo arquiteto para fazer 3 coisas. Conforme a obra vai ficando maior, vai ser um engenheiro para cada etapa. Se a obra for maior mesmo, pode ter uma equipe de arquitetos que está fazendo um projeto arquitetônico, uma equipe de arquitetos, uma equipe de engenheiros e tudo mais, uma equipe de profissionais que estão trabalhando nos projetos complementares e uma equipe que está acompanhando a execução. Ok? E daí a questão de ter um time adequado que saiba o que você quer. Beleza? Mas por enquanto seria isso. Isso aqui, como eu falei, o problema é que não dá para ter um custo básico porque vai ter uma variação pesada, ok? Igual eu falei, pode ter uma diferença de 10 vezes na mesma área, dependendo de todos esses fatores aqui, ok? E dependendo do que você busca como valor final, ok? E muito cuidado quando alguém te fala, vai custar 100 mil reais para fazer essa obra. O que da obra exatamente? É a obra completa? É só mão de obra? É só a estrutura base? O que a gente está falando? Porque qualquer pergunta simples com uma resposta simples deixa muita parte ambígua que não é falado, que a gente fala de uma questão tão complexa, onde em uma obra muitas vezes vai ter um engenheiro que vai fazer um orçamento geral da obra, que ele vai gastar um dia para fazer o orçamento geral da obra, porque são muitas variáveis. De uma resposta simples vai ter uma precisão similar de um orçamento adequado? Não. Então qualquer resposta simples também é uma resposta que falta muita informação. Beleza? Mas por enquanto seria isso então, e até a próxima.